Voltamos, gente. Vamos ver se agora vai. Meu pai do céu. Vamos ver aqui. O que eu consigo fazer aqui? Vamos ver. Ah, o Denor entrou. Ai, vamos ver. Acho que a Lê entrou aqui. Vamos Pronto. ver. Eu acho que a doutora Letícia, na hora que ela entrar, ela já pede para participar e você só Ah, aceita, boa Dani. ideia. Boa Na... ideia. Que nem você fez agora, né? Isso. Ah, Pe- Pede pronto. para ela participar e você só aceita a participação. Pronto, Estela, ajuda a gente para a doutora Letícia. Manda para ela, por favor, que aí ela pede a solicitação e eu autorizo. Na hora que ela entrar no perfil, aí Pronto, aparece pedir para participar. pronto, Ela clica, perfeito. ela não tá online não, né? É, ela tá online, ela tá online. Pronto. O meu só dá convite inspirado. Ela colocou aqui. Ah, eita, que Doutora, estranho. saia do perfil e entre novamente no perfil da AB, como se a senhora fosse assistir a live. Pronto. Você sai da conversa, fecha o perfil da AB e abre como se você fosse só assistir a live. É, Aí porque no eu mando o momento que você convite. entrar, vai aparecer pedir para participar. Aí você clica. Perfeito, perfeito. Bom, agora, Aldenora, conta pra gente um pouco, fala um pouco de você, né, da tua história, para Tudo a gente bem? Boa entender porque você está noite. aqui. Obrigada pelo convite. Prazer. Prazer estar com vocês essa noite, no dia de hoje, né? Dia 9 de setembro, o dia que a gente comemora o Dia Latino-Americano de Conscientização da Epilepsia. Então, é uma data muito significante para a gente vir aqui falar, né, das causas, falar dos tratamentos, falar das possibilidades que esses pacientes que têm epilepsia podem ter de tratamento e também de qualidade de vida, né? Quando a gente pensa no tratamento e que esse tratamento é um tratamento efetivo, pensa na melhora da qualidade de vida do paciente, não só do paciente, mas também da família do paciente, que é quem nos representa hoje aqui, a Lavínia. Então, eu sou Aldenora, sou nutricionista, também sou mãe de um paciente com uma condição rara, com a síndrome rara. O nome da síndrome é Christianson. Então, além do meu filho, no Brasil nós temos mais 2 pacientes diagnosticados com essa síndrome, só 3 até agora, né, que nós temos conhecimento. Então, é uma síndrome muito rara e que tem um quadro de epilepsia fármaco-resistente associado como comorbidade. E minha trajetória na epilepsia profissional também iniciou, né, junto com essa descoberta da síndrome do meu filho. Quando eu descobri a síndrome e era uma epilepsia de difícil controle, então nós buscamos tratamentos alternativos. E como eu sou nutricionista de formação, acabei estudando, me especializando e hoje também atendo pacientes com, com síndromes raras e com epilepsia farmacorresistente. Eu acho que esse repertório ajuda muito a gente a entender por que, que nós estamos aqui. Né? Então, e eu adorei que a Aldenora já começou falando sobre essa questão do Dia Latino-Americano, né? Que hoje é o 9 de setembro, dia, né, que a gente trabalha a conscientização, mas do ponto de vista latino-americano, então é muito importante esse processo, né? E aí, o que, que a gente vai conversar hoje, né? Vou esperar a Estela colocar a doutora Letícia, vou pedir para ela fazer igual ela fez com a doutora Dati, viu, Estela? Da outra live aconteceu a mesma coisa. E aí a Letícia, a Estela vai ter que entrar igual fez com a doutora Tati. Estela, vai lá atrás da doutora Lê, faz aquele esquema ninja que a gente fez da outra vez, eu vou conversando. Eu não recebi
nenhuma notificação. Vamos ver se eu aceitar agora. Vamos ver se dá Ela certo. pediu, ela tá colocando que mandou de novo aí a Eu solicitação. acabei de mandar, de aceitar. Vamos ver se ela vai. Vamos ver se dá certo. Acabei de aceitar. Na verdade, meninas, o ponto-chave hoje, né? Essa live é a da segunda semana. Hoje eu tô pelo capítulo dos raros. E com uma honra de... Quando eu conversei com a Nara há um tempo atrás, falei, Nara, vou colocar você numa live, você topa? Ela falou, eu topo. E também a Aldenora representa, de uma maneira muito importante, várias camadas desse processo. Primeiro que ela é embaixadora, e eu acho que o papel de embaixador é um papel fundamental de capilaridade da Associação Brasileira de Epilepsia. E além disso, né, ela é mãe de uma criança com uma síndrome rara, como ela acabou de falar, e ela também é uma nutricionista que trabalha com terapia cetogênica. Daí a importância desse processo, né? Daí a importância de tudo isso. Então, o que a gente espera, na verdade, com esse bate-papo? Que a gente consiga entender essas questões. Estela, se você estiver ouvindo a gente, por favor, faz igual a doutora Tati. Eu já tentei aceitar várias vezes e a Letícia não entra. Então, você vai ter que fazer igual a gente fez com a doutora Tati, tá bom? Me ajuda com isso, por favor. E, na verdade, o que a gente separou hoje para conversar seria em relação a todo esse contexto da terapia cetogênica. Então, hoje existe um mundo, uma comunidade que conversa muito em relação ao que a gente é, o que a gente come, né? E eu acho isso muito legal, porque de alguma maneira a gente já conversa um pouco sobre conscientização da nossa alimentação, né? Então, essa parte é a parte que eu acho mais interessante. Você começa a pensar que já existe um processo na nossa sociedade de olhar para o que a gente come, né? Então, isso é muito mágico. E então a gente consegue inserir, por exemplo, um contexto de terapia cetogênica ou de que a alimentação possa ser um remédio para a epilepsia. Eu gosto de falar assim, né? Um remédio para epilepsia. Eu ia começar falando as coisas da doutora Lê, mas até a Estela conseguir entrar aqui. Deixa eu ver aqui, Estela. Peraí, Estela, vamos lá. Que aí eu vou botar a Estela vai fazer um esquema ninja, vamos ver. Então, até a gente conseguir botar a doutora Lê, a Letícia com a gente, eu vou começar então com algumas questões práticas, né? E aí eu vou começar, já que a gente vai vou falar, pedir ajuda para Nara, né? Nara, contextualizando, né, a síndrome de Lennox-Gastaut, que é uma epilepsia rara, mas é uma epilepsia de muito difícil controle, porque é uma epilepsia que é uma síndrome epilética que tem muitos tipos de crise, né? Então eu acho que esse é um ponto muito importante. E isso traz uma dificuldade de conseguirmos fazer a epilepsia ser controlada, e os remédios ajudam, mas sozinhos eles não adiantam, né? Então, acho que esse é o ponto-chave para gente. Ai, Lê, que sufoco! Oi, Deu certo. Agora deu certo, a Estela já tá ficando expert em fazer gambiarra na live, mas aí ela tá lindíssima, como sempre. Boa noite, Lê! boa noite. Desculpa essa confusão toda, mas não estava dando certo. A hora que entrava, falava que o convite estava expirado, sei lá. Não deu muito certo. Vocês estão me vendo? Sim, Então, estamos te vendo, estamos te tá ouvindo. irradiando, tanta beleza. Linda, querida. Ai, Lê, a gente começou a Bom, falar algumas coisas, mas aí agora eu vou retomar, tá bom? Primeiro eu queria que bom. você se apresentasse um pouco para quem não te conhece, né? E que as meninas se apresentaram, e aí depois a gente começa a falar sobre os tópicos, né? Mas se apresenta, por favor. Então, boa noite, meninas. Obrigada, Dani. Obrigada por me convidar para estar aqui com vocês. Meu nome é Letícia Sampaio, eu sou neurologista infantil, epileptologista
E eu trabalho bastante, eu coordeno um ambulatório de dieta cetogênica no Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A gente acompanha bastante criança lá com esse tratamento já há bastante tempo. Eu acredito que atualmente a doutora Letícia é uma das pessoas que no Brasil tem mais experiência e tem mais contexto, né, para falar sobre a dieta, né? Assim, nós tivemos um encontro ano passado, né, Lê? E sem sombra de dúvidas, o centro que ela coordena dentro da USP é o que mais tem crianças e adolescentes com a dieta cetogênica no Brasil. E ela é uma formadora. Eu nunca me esqueço que foi a partir dela que o meu centro no ABC começou. E eu sou extremamente grata por isso. Porque ela falou, não dou conta, tem que ter outras pessoas também para ajudar. Então, essa visão dela, extremamente generosa, né? É assim que eu enxergo a doutora Letícia, de compreender o contexto de cada lugar e falou, não, a gente precisa dividir, a gente precisa formar novos centros. E é muito difícil a gente ter uma pessoa como ela, né? Porque a gente sabe que existem outras questões envolvidas, políticas, ego, enfim, mas realmente a doutora Letícia é muito especial nesse sentido e em muitos outros para quem a conhece, né? Lê, então, vários elogios, você sabe que é do fundo do meu coração tudo isso, já te falei outras vezes, né? Obrigada. Não, mas é importante que tenha outros. Como, assim, o Brasil é um lugar muito difícil, né? As pessoas ficarem viajando para poder fazer tratamento, né? E assim, quanto mais perto de casa, melhor, né? Então é importante essa formação, é importante que todo mundo saiba fazer, né? Olha isso, né? Isso é raro, viu, gente? Hum, Isso é raro. Olê, vamos começar então. Eu vou voltar para ti. Eu ia falar pular para Nara, mas já que você entrou, eu acho que até para contextualizar as pessoas que não conhecem o que é a terapia cetogênica, o que é a dieta cetogênica, né? O que é, né, essa dieta cetogênica e como que ela atua no cérebro, assim, para a gente tentar entender o contexto? a gente gosta, igual você falou antes, que eu peguei no começo, né? Gosta de falar terapia, porque é um tratamento, né? É como se fosse você colocar mais um remédio, né, no tratamento da epilepsia. Porque a gente dieta, e acha que é uma dieta, que ela vai poder fazer uma dieta de segunda a sexta, e não fazer no sábado e no domingo, né? Não funciona como uma dieta que às vezes as pessoas não seguem tanta risca. É um tratamento, né, que tem que ser seguido, feito daquela forma para que ele funcione. Então, é uma dieta, tratamento com dieta, né, que ela é rica em gordura, tem bastante gordura, adequada em proteína e muito pobre em carboidrato, que são os três macronutrientes que a gente tem, né? Proteína, gordura e carboidrato. A maioria da nossa dieta, a maioria das pessoas tem mais carboidrato, né, do que gordura, e geralmente a pessoa come bastante proteína. Então a gente vai tirar esse carboidrato, vai ficar numa quantidade mínima e a gordura vai aumentar. O que a gente vai estar mudando? Vai estar mudando a fonte de energia do organismo, que geralmente a gente tira a energia do carboidrato, a gente vai passar a tirar essa energia da gordura. Então, é uma mudança metabólica, né, muito grande. Se você pensar, o seu organismo vai estar desde lá da unha do pé até o fio do cabelo, aprendendo a trabalhar com combustível diferente do que ele é acostumado. Então, precisa de um tempo de adaptação na dieta, né? E ela funciona, assim, a gente não sabe exatamente por que ela funciona, tá? Mas são mecanismos de ação diferentes das medicações, porque a gente vê muita criança, por exemplo, que já tomou várias medicações, então você vai fazer a dieta e a dieta funciona, porque veio um mecanismo de ação diferente daqueles
que ela estava usando antes, e esse mecanismo de ação fez sentido para ela, né? Ajudou. Então, tem assim, algumas hipóteses que são alteração dos neurotransmissores, diminuição das vias oxidativas, né? Uma coisa importante da dieta cetogênica é diminuir a inflamação, né? E tem aumento de glutamato, tem algumas hipóteses de mecanismo de ação, mas a gente não sabe exatamente por quê. A glicose, né, na dieta cetogênica, ela, no organismo da gente, ela fica mais baixa. E talvez isso também possa ser um mecanismo de ação. Importa que eu acho que como funciona também para diferentes epilepsias e diferentes pessoas, para cada uma dessas, um mecanismo de ação desses vai ser importante. Mas deixa eu parar de falar um pouco, senão eu fico falando. Nossa, na verdade, assim, ela conseguiu trazer de uma maneira simples uma coisa que é bem complexa, tá, gente? Porque os mecanismos, as possibilidades de mecanismos de ação são diversos, assim, e com várias ramificações. Então, eu acho que a doutora Tícia tentou explicar da melhor maneira possível esse processo. E, tipo, sim, a gente tem evitado de falar o nome dieta, como ela colocou, adoro esse jargão dela. E sim que seja uma terapia, porque a gente encara como um tratamento farmacológico para a gente se aproximar um pouco desse processo, né? Agora, Lê, se a gente tiver que falar sobre as indicações formais, né, da terapia cetogênica, qual indicação você assim traria para de primeira? Se a gente tiver que elencar 3 situações que são muito importantes, que têm uma boa eficácia, uma maneira de resposta muito boa, o que você diria para gente? Bom, é assim, tem uma doença rara, né, que é a síndrome da deficiência de GLUT1, né, que é a deficiência do transportador de glicose. Nessa, a dieta cetogênica é o único tratamento, é o tratamento específico. Às vezes, o que acontece é que às vezes demora para fazer esse diagnóstico, né? Mas as outras situações que a dieta funciona muito bem é na síndrome de Dulce, né, que é a mioclônica atônica, que a criança começa a ter por volta dos 2 anos de idade. Tá? Na síndrome de West, na síndrome dos espasmos infantis, quando não teve resposta à medicação de primeira linha, né, que é o corticoide e a vigabatrina, a dieta cetogênica, é uma coisa que tem que ser tentada logo. Na síndrome de Dravet, na síndrome de Lennox-Gastaut, ela ajuda também, tá? E assim, na maioria das, acho que todas as epilepsias de difícil controle farmacológico, que não controlou com medicação, eu acho que é importante fazer uma tentativa com a dieta cetogênica. Eu acho que quando a gente tem claro, tem indicações que nem a doutora Letícia falou, que quando essa primeira coisa que vem à cabeça, se eu estou diante de uma deficiência de GLUT1, que é uma doença rara, mas assim, quando você faz o diagnóstico, a primeira coisa que você pensa é na terapia cetogênica, porque é ela quem vai garantir o desenvolvimento e o controle das crises epiléticas e o controle dos movimentos involuntários, também uma melhora na qualidade de vida, é o tratamento em específico, né? Mas quando a gente fala sobre, por exemplo, a síndrome de Duse, que é uma outra alteração rara também, uma epilepsia que aparece na infância, que tem crises específicas que a gente chama de mioclônico-astática, em que a criança pode ter a queda da cabeça ou até ela ter uma crise mais intensa, a resposta à terapia cetogênica ela é muito boa. Então, nós temos, do ponto de vista clínico, determinadas situações da epilepsia que sim respondem muito bem. E uma coisa que a doutora Letícia falou que eu acho que é muito importante, que a gente deveria começar a conversar um pouco mais sobre isso, é que está diante de uma epilepsia de difícil controle, em que se usam
3 remédios, né? Que a pessoa o remédio está adequado, né? Está bem tolerado a medicação e não se controla essa epilepsia. O correto é você passar por uma avaliação cirúrgica para ver se existe alguma lesão receptiva, que na infância é dificílimo da gente achar, mas que sim deveria ser o ideal. O que a gente tem que pensar? De que a terapia cetogênica seja uma grande opção para a gente intervir junto a esse esquema de remédios na terapia, né, de difícil controle, né? Então, acho que isso é um ponto-chave para a gente já começar a trabalhar isso na cabeça de todo mundo, pensando no epilepsia de difícil controle. Aí, Lê, uma coisa que eu acho que é importante até para conversar, né? Que assim, como que você vê, porque você tem uma experiência já de muito tempo de terapia cetogênica no Brasil, e como que você percebe a aceitação da terapia cetogênica no Brasil? E mais, comparado a um cenário internacional, né? A gente estava em Lisboa agora, só para a gente tentar contextualizar o cenário brasileiro, né? E ir comparando com os países, né, enfim, que a gente visita para os cursos e tal. Eu acho que assim, hoje em dia no Brasil já tá bem melhor que, assim, vamos por, sei lá, 8 anos atrás, mais ou menos já tem mais centros fazendo, né? Então, assim, as pessoas já conhecem mais, então já está mais divulgado. Então, às vezes, o próprio paciente, às vezes, procura mesmo o médico não indicando, mas eu acho que ainda precisa divulgar mais. E, assim, a dieta, tudo bem, a dieta, pode falar, fazer dieta é difícil, mas a gente não pode ter esse preconceito, sabe, de que é uma coisa difícil, de que é uma coisa que não vai conseguir fazer, porque consegue. É assim, eu já comecei, às vezes eu olhava para o paciente e falava, não, esse não vai conseguir fazer. Conseguia fazer. Às vezes o paciente vinha descrente, eu vou tentar, mas eu não vou conseguir fazer. E consegue fazer. Porque, assim, quando você vê o resultado, tudo aquilo que parece difícil vai ficando mais fácil. Não é fácil, mas, assim, quando você tem um resultado bom, aquilo, a criança melhora, o paciente melhora. Eu falo de criança porque eu trabalho mais com criança, gente, mas adulto também pode fazer a dieta cetogênica. Tá? Então, assim, quando eu falo criança, pode considerar adulto também. Mas às vezes no começo é difícil, né? Assim, porque é uma mudança alimentar muito grande. Mas se você tem fé, vai fazendo direitinho e paciência de esperar, a gente tem que esperar. Não é uma dieta que vai melhorar em uma semana, nem em 2 semanas. Às vezes tem que esperar um mês, às vezes tem que esperar 2 meses. E a gente fala assim, você não pode desistir antes de 3 meses, pelo menos. Porque às vezes a gente vai ver a melhora lá no terceiro mês ou no quarto mês. Então tem que ter paciência, porque a epilepsia não é igual um botão que você vai lá, liga e desliga, né? Se tomou o remédio, vai parar em seguida. Não é, a gente sabe que não é assim. Ela vai melhorando, né? Vai controlando. Em alguns a gente não consegue controlar todas as crises, mas é um processo, né? Mas eu vejo assim, e a gente ainda precisa divulgar bastante mais, falar, tá sempre falando, né, para as pessoas saberem que tem essa opção. Eu acho que quando você olha para o seu ambulatório, para as crianças que acompanham atualmente, para quando você começou com a dieta, você acha que melhorou a aceitação, melhorou a conscientização? E assim, pouquinho, mais ou menos, muitão, o que você percebe nessa questão do conhecimento das pessoas, né, no Brasil? Eu acho que melhorou, mas eu acho que ainda, assim, tem gente que chega, mesmo no nosso ambulatório, que a gente fala bastante, né? Porque lá a gente já, como a gente já faz bastante, então já ficou difícil, a gente já encaminha para tentar, para quem quer tentar. Né? Mas mesmo assim, tem umas pessoas que falam, não, ainda não ouvi falar. Então, assim, é uma coisa que precisa ser trabalhada ainda, eu acho. Apesar de já ter melhorado.
Perfeito, Lê, perfeito. Eu vou perguntar agora para a Aldenora. Aldenora, como que é feito, né, essa dieta, assim? Como que é o início dela, né? Porque é uma preocupação que todo mundo tem, tá bom, eu vou encarar a terapia cetogênica, eu não vou falar o nome dieta, mas não, porque a Letícia tem razão. Vou encarar a terapia cetogênica para me ajudar no controle das crises epiléticas, né? E como que se inicia? Como que é esse processo de início dessa terapia cetogênica? Então, boa noite de novo, que na hora que eu dei boa noite, a doutora Letícia ainda não estava online. Então, doutora Dani, a dieta ela é uma prescrição médica, né? Ela não é uma prescrição, apesar de ser uma dieta, a terapia, né? Vamos nos policiar. A terapia, ela é uma prescrição médica. Então, o neuropediatra, o neurologista que está acompanhando o paciente, que tem uma noção do quadro epilético daquele paciente, do perfil das crises, do traçado de eletro, enfim, são vários aspectos médicos que são analisados para que seja recomendado a terapia cetogênica, né? E aí, uma vez o paciente tendo esse encaminhamento médico, é buscado uma nutricionista especializada que, graças a Deus, no Brasil nós temos inúmeros nomes que são referências em dieta cetogênica, foram minhas professoras, assim como a doutora Letícia. Então, nós temos grandes nomes, Marcela, Lenícia, Dani. Então, assim, tem muita gente boa atuando na área da prescrição. Então, eu sempre reforço isso para que quando o paciente tiver um encaminhamento médico, procure uma nutricionista especializada, que não seja uma nutricionista da área esportiva ou da área de qualquer outra doença crônica, né? Porque a prescrição da dieta cetogênica, ela é muito específica e muito individualizada. E, acima de tudo, você precisa ter uma experiência, né, nessa prescrição. Então, a indicação ela é médica, a prescrição é da Nutri, mas quem acompanha são os dois. Até porque a dieta ela promove alguns efeitos colaterais que é solucionado pelo médico, né? Então, assim como também ajustes de medicações no início dessa terapia, que alguns medicamentos precisam ser trocados por conta da quantidade de açúcar que alguns medicamentos têm. Então, quem faz toda essa troca dessas medicações é o neurologista ou o neuropediatra. E aí entra a nutricionista em cena com o cálculo dessa dieta e com o tipo de dieta, né? Acho que vai ser a próxima pergunta. Eu acho que essa parte que você falou foi bem importante, porque já chegou para a gente no ambulatório crianças já fazendo dieta cetogênica com nutricionista especializada em emagrecimento. Então, eu acho que isso é um alerta muito importante, muito mesmo, né? Depois a Nara vai contar um pouco a história dela também, porque ela foi outra que chegou nesse contexto também, numa dieta cetogênica. Eu falei, mas quem que prescreveu? Como que é? Então, depois ela vai contar a história dela. Mas isso é muito importante, reconhecer que tem que existir uma especialização para fazer a terapia cetogênica para o tratamento da epilepsia de difícil controle. Eu acho que isso é fundamental, que a Aldenora falou, né? Agora, Não que uma colega que seja especializada em uma área de uma doença crônica não tenha a capacidade de prescrever uma dieta. Não é essa a minha fala, né? Mas eu acho que o profissional de nutrição, que é formado em nutrição, estudando, ele tem sim condições de prescrever. No entanto, a experiência clínica faz muita diferença na condução. Então, por isso que eu recomendo, né? Às vezes, quando eu não quero pegar o paciente por uma questão mesmo pessoal, de meu filho, por exemplo, por uma questão emocional, eu recomendo falar, olha, tem esses e esses e esses nomes no mercado que pode ir de olho fechado.
que você não vai se arrepender, porque já tem muita experiência, já conduz muitos anos aí conduzindo. A maioria trabalharam com a doutora Letícia também, que também é o grande nome da terapia cetogênica médica, né, no Brasil. Então, eu acredito que essa expertise faz muita diferença no tratamento e também em como conduzir a ansiedade dessa família. Porque a família ela fica muito ansiosa no início do tratamento, né? Porque ela quer aquele resultado imediato, ela quer que o paciente começou a dieta hoje, amanhã a família geralmente espera que o paciente não convulsione mais. Então, quando é um nutricionista que não tem uma experiência e vê que às vezes esse resultado vai vir com um ano, né, não consegue passar essa segurança inicial que o paciente precisa e às vezes a terapia é descontinuada por conta disso. Então, isso é muito importante também. O Denora precisa internar para fazer? Explica um pouco mais, assim, na prática, o que é, como entrar, né? O que se faz para esse início da terapia cetogênica? Não, na verdade, não precisa internar, a não ser que o paciente já esteja internado, e aí depende muito do serviço, né? Do serviço que o paciente está internado. Então, às vezes, ele interna por conta de um mal epilético, e aí a equipe visualiza a possibilidade da terapia. Então, se ele está internado, então aquela terapia ela pode começar a ser conduzida ali no ambiente hospitalar, monitorado, né? Até por conta da questão do início, de fato, que precisa de um controle mais rigoroso. No entanto, se esse paciente ele foi numa consulta ambulatorial com a doutora Letícia ou com você, doutora Dani, e vocês visualizaram que ele é um paciente eletivo à terapia cetogênica, então vocês podem encaminhado a nível ambulatorial e é agendado uma consulta e a gente começa, de fato, a nível domiciliar. Não precisa da internação especificamente. Você vai ter que internar para poder fazer a terapia, né? E aí você abriu um parênteses com relação à questão da doutora Letícia no que está sendo feito fora do Brasil. O interessante é que na síndrome do meu filho, nós temos 3 pacientes, como eu já falei no início da live, que são diagnosticados com a síndrome, né? E um está morando na Holanda. Os 3 são brasileiros, mas um está morando na Holanda. Então, com essa síndrome dele, que é Christianson, 2 já estão na terapia cetogênica. E o mais novo, que é esse que mora na Holanda, vai iniciar agora lá. Então, lá eles precisam, eles solicitam que sejam feita a internação para iniciar a terapia. E aí eu até converso com a mãe e falei com a mãe da criança, eu falei, nossa, vai ser muito rico para a gente, enquanto grupo da síndrome, né? Porque só somos 3, mas também na comparação dos métodos, né? Que estão sendo utilizados, o que a gente faz aqui no Brasil e o que vai ser feito lá, né? Porque ele vai começar agora. Então, depois a gente traz novidades aí para vocês, contando como é que está sendo feito por lá. Para a gente, quanto mais a impressão que a gente tem na prática clínica, quanto mais natural for essa inserção dessa terapia no ambiente né, que a criança está, depois a gente tem os desafios da escola, aí como a Lê fala, né, a gente que lida muito com criança e adolescente fala de escola, né? Então, assim, quanto mais a gente tiver inserido nesse contexto do ambiente, para a gente parece ser muito mais natural, muito mais fisiológico, né, Lê? O que você acha na tua prática, né? Não, eu acho assim, geralmente a gente começa de forma ambulatorial, né? Mas isso depende muito também do serviço. Eu acho que nas crianças menores, principalmente às vezes menor de 2 anos, 1 ano, a gente às vezes prefere começar internado, pelo menos na primeira semana, para ver se não vai entrar em cetose muito rápido, e aí compensar. Então, os pequenos, no primeiro ano de vida, acho que é importante estar internado. Até o segundo, isso vai depender muito da criança. E nos outros, geralmente a gente faz ambulatorial e quando às vezes começa internado. Mas a diferença é o seguinte:
Fora, por exemplo, o serviço que eu acompanhei muito tempo fora, eles internavam para começar a dieta. Só que você tem que ver a situação de cada lugar, por exemplo. A gente não tem condição de fazer Não tem isso. eles internavam, não era pela dieta, era porque durante aquele período de internação, assim, as mães, as famílias tinham aula de manhã e de tarde para ensinar sobre dieta, tinha oficina de cozinha, ia um chefe de cozinha ensinar a cozinhar algumas coisas. Então, são coisas que aí depois tinha aula com a psicóloga, aula com a nutricionista, coisa do mundo ideal que a gente, infelizmente, a gente, assim, no nosso serviço, a gente não consegue montar. Então, acho que se você consegue fazer uma internação com a função de educação, sabe, e adaptação, isso aí seria ótimo. Mas você não tem necessidade de internar para começar a fazer, né? É bom que E esse para a gente parâmetro, né? facilita muito, porque aí a gente consegue fazer um número maior também, né? A gente não tem leito para tudo isso, né, Lê? Você tem É. razão. É, Algumas pessoas estão perguntando aqui no chat, doutora, se interna para retirar a medicação, né? Se é solicitado a internação porque retira a medicação. não retira a medicação, né? Geralmente, primeiro, a gente não retira a medicação para iniciar a dieta, a gente, é como se fosse uma medicação a mais. Você introduz a dieta e depois, se obteve uma resposta mais à frente, aí você vai pensar em reduzir as outras medicações concomitantes. Mas no início você não mexe na medicação. Na verdade, essa internação inicial nos lugares que fazem, o objetivo é esse mesmo, sabe? É você, como você está fazendo mudando o metabolismo, assim, onde eu fiquei, eles internavam 4 ou 5 dias. Então, cada dia você tinha uma escala que você fazia de manhã e de tarde, mas era mais questão de ensinar sobre a dieta, ver o que ia acontecer. E ia mudando a proporção da dieta. Um dia 1 para 1, outro dia 2 para 1, outro dia 3 para 1. Já saía de lá 3 para 1 ou 4 para 1, sabe? Então não tem. Agora, nos pequenos, a necessidade da internação é por efeito colateral mesmo. Eles podem entrar em uma acidose muito rápida, fazer uma hipoglicemia, né? Então você precisa ficar mais de olho. E assim, os pequenos, eles podem mesmo ter uma labilidade maior, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante da prática clínica, né? A Aldenora conta para mim, a Nara, o celular dela aqueceu, ela caiu da live, hoje tá que tá, hein? E aí ela tá tentando consertar, depois ela vai Uhum. voltar. Hoje o negócio tá que tá. Fala para mim, Aldenora, assim, o que seriam, né? A doutora Letícia chegou a comentar sobre as diferenças, né? Da importância das gorduras, né? Do controle das proteínas, né? Da questão do carboidrato. Tenta especificar um pouco mais para a gente sobre isso. Teve uma das meninas que falou aqui, eu perdi o nome dela, mas ela falou: Nossa, eu passei com acho que 3 neurologistas e perguntando sobre alimentação e todo mundo falando que não tinha nada a ver, né, com relação à epilepsia. A gente tem aí uma demanda de que, às vezes, o pediatra, o neuropediatra, né, o neurologista da infância e da adolescência, ele tem mais contato com essa questão alimentar e talvez isso seja uma coisa para trazer os neurologistas mesmo de adulto, né, para esse contexto também. Claro que no adulto a gente tem mais dificuldades, mas é que nem a Letícia falou, é uma coisa importante e que você precisa reconhecer. Alguém falou aqui também, acho que foi o Zé Matheus, né? Que se você tem consciência e aquilo vai fazer muito bem para você, são as escolhas que a gente faz para aquela coisa que a gente falou que a gente é o que a gente come, né, Aldenora, que a gente estava É, conversando no começo. a, Mas então a, fala um pouco sobre essas variações de fração que a doutora nutrientes. Letícia falou, de maneira Tá. mais prática, para as pessoas entenderem o que são esses alimentos. Uhum. A terapia, ela tem vários tipos, né? Na verdade, são 4 tipos que a gente divide como dieta cetogênica. 4 tipos. Nós temos a dieta clássica,
né? Que é uma dieta que ela tem uma questão que ela precisa ser pesada, ela é mais, ela requer uma precisão maior no que vai ser oferecido para aquela criança, para aquele adulto. Então, essas proporções que a doutora Letícia falou, 2:1, 3:1, 4:1, são proporções que são da dieta clássica. E aí, quando a gente fala em 2:1, a gente está dizendo que aquele paciente ele vai receber 2 porções de lipídio, que é a gordura, para uma porção, metade carboidrato e metade proteína, né? E aí, dentro dessa dieta clássica, tem as proporções, que é começa 2:1, 2,5:1. Isso a nutricionista vai avaliando também com o médico assistente, com a neurologista assistente. Se aquele paciente a gente precisa evoluir a proporção da dieta, ou se a gente pode manter ele, desde que ele tenha atingido o nível de cetose ideal para controle de crise, naquela proporção mais baixa. Porque a gente entende que quanto maior essa proporção, menos carboidrato e proteína esse paciente vai receber. Então, vai ser uma dieta que vai ter um teor de gordura muito maior, né? Que é a 4:1, que é hoje a que habitualmente a gente trabalha aqui no Brasil, é até a proporção de 4:1. E essa progressão nem sempre é necessária ser feita. O paciente, ele tem que fazer até 4:1. Não, se a gente atinge o nível de cetose com o paciente numa proporção de 2:1, a gente pode manter esse paciente numa 2:1, né? E ir acompanhando controle de crises, efeitos colaterais, monitorando a cetose com frequência, né? Eu iniciei um paciente agora de 6 meses, que ele com 2:1 atingiu uma cetose muito rápido. E aí a gente não progrediu, permaneceu na 2:1 e está acompanhando, já tem um controle de crise significativo. Então, a gente não vai, né? Esse paciente específico, ele ainda tem uma PLV associada, ele é pequeno e tem uma PLV associada. Então, a gente ainda tem também que ver essas questões. Vai entrar agora com a dieta, com a parte da alimentação complementar, aí a gente vai avaliar se vai progredir ou não para a proporção, né? Então, é só para quem está nos assistindo ter a ideia de que esse 2:1 significa que o paciente está recebendo 2 porções de lipídio, de gordura, e uma sendo metade carboidrato e metade proteína. Então, por isso a gente fala 2:1. Isso na clássica. Aí nós temos a dieta de Atkins modificada, temos a dieta de baixo índice glicêmico e temos a dieta de TCM, né? Que é de triglicerídeos de cadeia média. Então, esse tipo de dieta também é muito individualizado para cada patologia, para cada síndrome, ou até mesmo para a rotina do paciente, às vezes, para o contexto familiar. A gente tem que levar a idade também influencia muito, né? O paciente, se for um adolescente, um adulto, já ficar naquela dieta clássica já é uma dieta mais que precisa ser pesada. Então, às vezes, é melhor a gente pensar numa dieta Atkins modificada para esse paciente. Então, essa avaliação ela é muito individualizada, assim como também a terapia. Perfeito. Em relação, Denora, aos principais desafios, né, que a gente, na prática, a gente vê, assim, a maior dificuldade, né, porque tem coisa que quanto mais vai ficando, aumentando essa fração, precisa haver um controle do peso desses alimentos, né, às vezes a questão de adaptar o paladar, né, dessas pessoas que estão fazendo a terapia cetogênica. Então, desses desafios em relação a essas questões que você lida no dia a dia, qual deles você acha que é o mais desafiador, né? E como que você tenta driblar isso como sugestão, assim, pra gente? Eu acho que no início da dieta é a ansiedade. A ansiedade por parte da família, né? Assim, da mãe, do cuidador da criança. Ansiedade em executar a dieta, ansiedade no resultado, né? No controle de crises. Então, eu acho que a parte inicial, de fato, até ele se apropriar daquela rotina, de mecanismos que facilitem essa execução da dieta no dia a dia. Então, isso gera uma certa ansiedade.
E às vezes também a criança, quando nossa alimentação, ela é uma alimentação rica em carboidratos, né? O brasileiro, ele come muito carboidrato. Então, isso a gente acaba transferindo para os nossos filhos, para as pessoas da nossa casa. Então, eu falo até pela minha própria prática. Quando meu filho iniciou essa cetogênica, eu falei, meu Deus, como é que ele vai comer um macarrão? Ele ama macarrão. Ele vai parar de comer pão, ele ama pão. Então, eu ficava também nessa ansiedade da retirada desse carboidrato praticamente que total. Então, esse início, até que a família entenda que, na verdade, é algo, como a doutora Letícia falou muito bem, possível de ser executado e que a gente consegue ver resultados significativos do desenvolvimento daquela criança, né? A criança ela fica muito mais alerta, parece que eu brinco que o HD parece que deu uma mudada ali. Então, eu acho que é uma terapia que é válida de ser tentada, mesmo diante dessas dificuldades. Mas eu acho que, a princípio, é a ansiedade mesmo dessa execução. Depois vem alguns efeitos, alguns constipação, algumas coisas que a gente vai ter que ir ajustando ali de acordo com a prescrição mesmo, e também que é muito individual. Tem paciente que não tem, né? De todos os efeitos, assim, você acha que o intestino preso é o mais comum na sua prática? Um mais recorrente, assim. Mas geralmente esse paciente ele já vem com a constipação até antes da terapia e às vezes agrava na terapia, né? Porque tem a dificuldade da ingestão hídrica mesmo, ou até de alimentos ricos em fibras, né? Tem uma questão ali de uso de medicação também. E aí acaba também deixando aquele intestino muitas vezes mais lento. E aí tem alguns medicamentos, né, que atuam ali naquela. Então, assim, ele já vem com essa queixa e às vezes com a dieta, com a questão do cálculo da água, porque a gente também faz esse cálculo da água, né? E eu sempre falo que a água, na verdade, ela é como se também fosse uma outra medicação. Eu falei, não descuida da água, né? Se o paciente estiver fazendo alguns medicamentos, né, como por exemplo topiramata, aí eu fico ainda mais em cima desse paciente para cuidar dessa ingestão hídrica e faço quadro de horário dividindo ali as horas, fico cobrando dos pais também que respeitem essa ingestão hídrica para tentar minimizar esses efeitos. Perfeito. Lê, tem uma família que está perguntando aqui se o colesterol fica alto, como que é feito? Se tem algum remédio que dá? Como é que é esse equilíbrio de gordura? Porque é um efeito colateral, né? Se a gente tá muita gordura, e aí acho que é legal essa pergunta, porque é o dia a dia da gente, né? Uhum. O colesterol ele vai aumentando, né? A pessoa está recebendo uma quantidade grande de gordura e pouco carboidrato. Então, em todas as crianças, geralmente, depois do primeiro mês, segundo, terceiro, a gente já vê um aumento do colesterol. Esse aumento, assim, já tem vários estudos que foram feitos que ele não traz nem, a gente fica preocupado com problema cardiovascular, né? Ele não traz um problema cardiovascular, porque você está comendo bastante gordura, mas você está retirando carboidrato. O problema do colesterol da gordura é quando você come a gordura e o carboidrato em grande quantidade junto, tá? Mas às vezes algumas crianças geralmente aumenta para 200, 240, 260. E depois a gente vê que com o tempo esse colesterol ele vai caindo por ele mesmo. Porque a pessoa está usando aquela gordura que ela está consumindo, não é que ela está acumulando. Então, nas crianças que ficam a longo prazo em dieta, a gente já vê esse colesterol tentando voltar para os níveis normais por ele mesmo. Em algumas, ele aumenta bastante. Aí, às vezes, a gente pode tratar com medicação para o colesterol, mas quando aumenta muito, aí às vezes a gente tem que tirar, porque às vezes a pessoa tem um outro problema que ela não sabe, metabólico, que está envolvido no metabolismo lá, que o colesterol aumenta muito. Então, assim,
Acho que se eu tive que tirar a dieta alguma vez, acho que foi uma vez na minha vida, por algum aumento muito grande do colesterol. Mas geralmente dá para controlar. E quando está subindo muito, aí entra, né? Então precisa ter também, igual ela falou, uma nutricionista que tenha experiência na dieta cetogênica, né? Para manejar as gorduras também que o paciente está recebendo. Então, para fazer aquele recordatório, ver que tipo de gordura está recebendo, o que dá para mudar para poder ver se ajuda no controle do colesterol. E às vezes o que aumenta também é o colesterol, o HDL, que é o colesterol bom, né? Só que aí quando soma lá com. Aí o total dá um aumento. Só que aí quando você vai avaliar, na verdade não é o LDL que está alto, é o HDL, que é o colesterol bom. E aí a gente também tem que, às vezes, tranquilizar a família diante daquele aumento. O paciente, geralmente a prescrição é com dieta, é com gordura de boa qualidade. Então, esse efeito também já é um efeito esperado que o HDL tem esse aumento e não o LDL. É importante. Nara, vamos lá para ti agora. Conta pra gente um pouco como foi esse processo de decisão, né, para colocar a Lavínia na terapia cetogênica. Sim, o processo de decisão que nós tivemos foi porque a Lavínia, ela não estava, né, apresentando um resultado com as medicações que ela já estava tomando. Ela sempre teve acompanhamento de um neuropediatra, desde que começou a apresentar as crises. Ela chegou a estabilizar um tempo, porém, ela começou a voltar a ter as crises há uns 2 anos atrás, e as crises dela variam, né? Mas são em formas de espasmo em muitos momentos. E, infelizmente, as medicações não estavam fazendo o efeito, né? Não estavam sendo efetivas. E aí a gente buscou uma neuro específica em epilepsia, que foi a doutora Dani, né? E consegui achar a doutora Dani na internet, assim, depois de muita pesquisa. E a doutora Dani começou a iniciar essa avaliação do quadro da Lavínia e viu que ela seria, né, uma possível paciente para experimentar a dieta. Pela primeira neurologista, já tinha sido sugerido, porém, a Lavínia estava ainda tentando todos os recursos medicamentosos, né? Mas ainda assim, sem resultado. E aí, nós preferimos iniciar, né, essa opção da dieta cetogênica com a doutora Dani, que já é especialista em epilepsia. Então, a gente se sentiu mais seguro, né? E a doutora Dani sugeriu, fez a avaliação do caso dela, e além de manter algumas medicações, fazer alguns ajustes, ela nos indicou uma nutricionista. Só que antes, né, doutora Dani, nós fizemos uma tentativa com uma nutricionista que foi indicada pela Home Care da Lavínia. Isso aqui é importante dizer, né? A Lavínia, nós cuidamos da Lavínia até os 3 anos, e a partir dos 3 anos, ela precisou da Home Care. Nós precisamos solicitar a Home Care para os cuidados dela. Porque além da epilepsia, ela tem paralisia cerebral por infecção congênita. E aí a Lavínia começou essa dieta, a dieta cetogênica. Nós topamos justamente por falta de opções, né? A Lavínia até então fazia uma alimentação regular pela GTT, né? Mais pastosa, e ela ingeria comida, vitamina, né? Então, até então, nós não sabíamos o quanto de efeitos positivos a cetogênica teria na vida dela. A gente não tinha a menor ideia. E aí, quando nós iniciamos com essa primeira nutricionista, que até então também foi indicada como especialista, né, em dieta cetogênica, aqui no Rio de Janeiro. Só que, assim, nós começamos a iniciar, e assim, de maneira eu estou falando aqui da profissional. Porém, a gente sabe, como vocês acabaram de dizer, que é uma tentativa de cada caso, né? Cada criança vai reagir de uma forma diferente.
E a Lavínia, ela começou a iniciar a dieta, nós fizemos todas as adaptações, né? Você já posso falar dessa parte das adaptações? Você pode falar o que você quiser, querida. Tá. É só porque, assim, eu acho que o ponto-chave dessa fase que você passou, assim, do que assustou vocês, né? Porque eu acho que o importante é o medo que vocês sentiram, porque a Lavínia ficou diferente do que era o habitual dela, que eu acho que essas coisas é que são importantes para a gente pontuar para quem está ouvindo, né? Do Sim. começo dessa dieta, né? O que acontece? A Lavínia, quando ela voltou a iniciar a dar as crises, a Lavínia já era uma criança mais apática, ela quase não interagia mais. Antes ela não era assim, né? Ela tinha uma certa personalidade, por mais que ela não fale, ela tem um aparelho auditivo, mas ela se comunicava demais, né? E a gente dava para ver a personalidade dela mesmo no olhar. Quando as crises retornaram, a gente começou a observar a Lavínia muito, né, muito paradinha, muito sem reação. E a gente acredita que isso, com certeza, são os prejuízos, né, das crises ao longo do tempo. E aí, realmente, a gente começou a pensar nessas outras possibilidades e aceitamos a proposta de iniciar a dieta. E sim, né, causa uma ansiedade muito grande, principalmente, né, quando a criança já tem uma comorbidade, né? A criança já tem outras questões, como é no nosso caso. E aí dá realmente uma ansiedade, e a gente é algo novo. Porém, o que a gente precisa entender é que se até então, né, nós esgotamos, né, e não tivemos uma outra alternativa, eu acho que é super importante a gente lutar contra esse bloqueio, né, que nós temos de algo novo. A gente precisa tentar. E a gente preferiu iniciar pelo bem dela, pelas possibilidades que existem para tirar a Lavínia daquele momento. E a gente sabe que se a gente continuasse, iriam ter prejuízos, né, futuros, priores. E nós iniciamos, fizemos todas as adaptações necessárias. E com essa primeira nutricionista, como eu estava falando, nós não tivemos uma experiência em que a Lavínia reagiu bem, mas a gente entende que foi a questão da Lavínia e foi a questão do tempo, né? Como vocês falaram, é muito importante realmente ter paciência, a gente entender cada etapa do processo, que realmente todos os detalhes que os profissionais nos orientam, cada um realmente é importante, impacta na criança, impacta no dia a dia. E aí são ajustes, né? Ajustes que nós precisamos fazer para o bem deles. E nós começamos a iniciar isso, só que de imediato a Lavínia teve um quadro de uma queda de saturação em alguns momentos, porque ela é monitorada, né? Saturação, batimento cardíaco. E depois, numa conversa com a doutora Dani, só para resumir, não contar muitos detalhes, nós identificamos que a Lavínia foi de uma forma muito rápida para a 4x1, né? Que é esse nível progressivo da dieta, né? E aí o importante seria ter iniciado mais aos poucos para que a gente pudesse ver essas reações. Por isso que realmente é importante a gente conter essa ansiedade, mas vale muito a pena a gente passar por esse momento. Eu sei que a gente tem um desconforto por não saber o que vai acontecer, mas vale super a pena a gente tentar. No nosso caso, deu super certo. E quando nós decidimos mudar a profissional, né, de nutrição, e nós iniciamos com a doutora Marta, que ela é uma ótima doutora também, e foi indicada por doutora Dani. Ela iniciou a dieta cetogênica de uma forma diferente, né? A Lavínia precisou fazer vários exames para que a gente pudesse ter certeza, né, de como ela iria ser essa segunda tentativa. E ela começou aos pouquinhos e reagindo bem. Realmente, não é da noite para o dia que a gente vê o resultado, não é, mas essa paciência é muito importante, porque
deu um mês, 2 meses, mais ou menos, a gente conseguiu começar a observar a Lavínia começar a interagir, a Lavínia começar a chorar. Porque, assim, antes ela nem chorava, ela estava tão apática que ela quase não se expressava, não tinha expressões. E aí nós nos emocionamos ao ver a Lavínia começar, né, a voltar a ser aquela criança de antes. E ela começou a se interessar por novos vídeos, né? Antes ela não gostava, ela só gostava dos mesmos. Ela começou a melhorar a parte cognitiva de uma forma assim que foi um divisor de águas, né? Depois dessa segunda tentativa e que foi muito efetiva. Então, ela começou a apresentar uma melhora na parte urinária também, porque ela já estava com uma dificuldade para fazer xixi por conta da parte neurológica, das crises. Então, assim, foi um sucesso, assim, a segunda tentativa. Assim, eu posso dizer que foi realmente um sucesso. Graças à ajuda da doutora Dani e da nutricionista, parceria maravilhosa. E assim, existe uma adaptação no dia a dia, na prática, né, da família, que a família vai precisar mudar os seus hábitos, né? Então, no caso da Lavínia, ela passou a ingerir somente o leite, que é o catocal, né? E é um leite sem o carboidrato, e aí ela toma uma fraçãozinha, uma medida de proteína, que é para ela conseguir manter, e um pouquinho só de carboidrato. Então, hoje ela faz a 2 por 1, e ela conseguiu ter um resultado, assim, a nutricionista ficou até impressionada, ela conseguiu ter um ótimo resultado, como se fosse um resultado da 4 por 1, ainda da 2 por 1. Então, que é o que a sim. Denora falou, né, Denora? Aquela hora. Que nem sempre precisa a gente progredir. Né? Isso, exatamente. E graças a Deus, assim, até então, no caso dela, não houve necessidade de progredir. Ela já está mais ou menos há uns 5 meses com essa dieta, a partir dessa segunda tentativa. Ela está, graças a Deus, super assim, estável, e a dieta está mantendo essa estabilidade neurológica. Um ponto importante, antes da dieta, a Lavínia estava mais ou menos apresentando de 20 a 40 espasmos por dia. Então, ela estava fazendo muitos espasmos, muitos, né? E assim, após a dieta, a Lavínia zerou os espasmos. Então, assim, em 2 meses, 6 meses no máximo. Importante, né? É muito importante, Nara, o teu relato pela coragem que você teve de recomeçar. Eu acho que essa é uma coisa muito importante, assim, porque às vezes é assim com medicação, é assim com várias estratégias. Então, a gente tem que dar sempre uma chance. Se você acredita, você conhece a terapia, sabe que ela é importante, que ela tem uma chance, mesmo que tenha começado e não deu certo, por qualquer motivo, pela própria reação dela, o corpinho dela reagiu, que nem a doutora Letícia estava falando, às vezes quando a criança tem um metabolismo muito mais intenso, as crianças menores são assim, às vezes no começo tem muito efeito adverso, então a Lavínia teve muito efeito adverso no começo do tratamento, e foi muito importante a gente parar, respirar, e falei, vamos começar tudo de novo. E aí, você trazer de novo que a tua ansiedade foi um fator importante, mas que mesmo assim, hoje você olha para a Lavínia. Então, essa coisa de você contar de que hoje você tem uma outra criança em casa com um controle de crises, que você vê clínicas, né? E com uma melhora cognitiva, melhora de qualidade de vida de todo mundo. É sobre isso que a gente quer falar mesmo, a questão da Lavínia se alimentando por uma gastro, né? E que essa questão daria a fórmula pronta, industrializada, que é o Ketocal. Mas mesmo assim, o relato de você trazer que numa síndrome de Lennox-Gastaut, numa criança de 8 para 9 anos, que tinha um comprometimento de 40 crises, de 20 a 40 crises no dia, e está estável como ela está, completando 6 meses de tratamento, eu acho que isso é um depoimento muito importante. E assim, eu só tenho a agradecer por você contar, para que as pessoas comecem a olhar para a dieta, para a terapia cetogênica, da maneira como a gente profissional olha. Né?
Sim, Então, porque é difícil a decisão da alimentação, às vezes a gente começa, a criança reage de uma maneira diferente, mas o mais importante é a gente olhar isso. Se eu acredito na terapia, vamos parar, respirar e começar tudo de novo, porque isso pode acontecer. E foi, no final, exatamente. deu tudo certo. Como a Aldenora contou lá, que às vezes as crianças ficam 2-1, como a doutora Letícia estava contando, que cada indivíduo tem uma reação metabólica diferente Isso. ao tratamento, né? Então, eu Sim, acho que esse é o ponto-chave, e tomara que as pessoas escutem isso que você está pois, contando, né? somado o que a Aldenora contou, somado a experiência da doutora Letícia, né, em terapia cetogênica. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante, assim, para que as pessoas saiam daqui conhecendo um pouquinho mais e, se quiserem conhecer mais, procurar, pesquisar, né, sobre a terapia cetogênica, porque realmente a questão cognitiva foi a primeira coisa que ela vinha melhorou, e é assim com as crianças de uma maneira geral. Não sei se é o que a Letícia observa, não sei o que a Aldenora observa, né? Mas a questão cognitiva também é uma grata surpresa, entre aspas, né? Quando a criança melhora do ponto de vista com a dieta, né? A Sim, parte motora também melhora. sim, Parte ela está começando a levantar os braços essa semana, assim. Eu fiquei impressionada, sabe? Porque assim, já tem muito tempo, desde pequenininha, que ela não consegue levantar os braços, que ela vinha muito hipotônica, né? Mas mesmo assim, a dieta ela está fazendo assim, não assim, usando mal a palavra, mas ela está fazendo milagres na vida da Lavínia, porque realmente ela tá outra criança e está conseguindo interagir mais com o ambiente, está conseguindo ter mais qualidade de vida dentro, óbvio, da limitação dela. Mas, nossa, assim, nós estamos super felizes com esse resultado. E assim, torço para que as famílias possam se motivarem a iniciar essa dieta. Não desistam de primeira. Realmente é importante buscar bons profissionais, porque nem todos estão preparados para, né, iniciar esse tipo de dieta. Porém, é uma dieta que contribui muito, muito, de uma forma como se fosse um divisor de águas, mesmo na vida da criança. Gente, está acabando. Vamos se Isso dá despedir todo certo mundo para todo rapidinho? mundo, né? Né, Lê? O Oi? que você falou que eu acabei cortando? Não, eu ia falar que, então, isso que ela falou, é importante tentar. Pode ser que não vá funcionar, pode ser, mas assim, é importante fazer essa tentativa, fazer bem feito, pelo menos 3, 4 meses, para observar a resposta. Porque, assim, muitas crianças, a gente se surpreende com, com o resultado da dieta. É isso É mesmo. importante também dizer que a Lavínia está em desmame, né? Ela está em desmame, ela já desmamou um anticonvulsivo e ela já está no desmame do segundo anticonvulsivo por conta da dieta cetogênica. Então, Maravilha. Tinha realmente, alguém ela é como se fosse um perguntando remédio. aqui, alguém perguntando sobre medicação, né? Eu Sim, acho que essa parte é a parte. Nem todas as crianças conseguem fazer desmame, gente, dos fármacos, mas é porque a Lavínia, quando a gente começou o tratamento, ela estava tomando 7 medicações. Então não tem nem receptor para 7. Então, não tem, aí a gente vai, né, vai tirando, vai reduzindo o remédio devagar, né? Mas é porque tinha remédio demais, então sim. a gente tem que ir aos poucos, né, tirando de acordo com a resposta metabólica dela, né? E acho que esse depoimento da Nara fecha com chave de ouro, né? Todo esse processo nosso da terapia cetogênica. Eu queria, assim, acima de tudo, agradecer muito a todas vocês por estarem aqui. Primeiro pela Nara, pela coragem de vir contar a história da Nossa, Lavínia. é um Muito prazer. obrigada, assim, pela honra de você estar contando a tua história aqui pra gente, né? Obrigada a vocês pelo espaço.
Pela Muito doutora bem. Letícia, que é a nossa referência em terapia cetogênica no Brasil, uma querida, e mais do que nunca com uma generosidade enorme para dividir, compartilhar todo esse conhecimento, e isso é de uma nobreza muito grande. Lê, muito obrigada pelo teu tempo, que eu sei que você nem voltou ainda. Imagina. Para mim, sempre quando for para falar da dieta, podia deixar. Olha, eu vou chamar, hein? Vamos chamar mais vezes. Aldenora, muito obrigada. Que isso seja uma live de muitas. Com Né? É certeza. uma honra ter você como embaixadora da gente agora, né? E muito obrigada pelo teu tempo também, né? Eu que agradeço, doutora. Foi um prazer estar como embaixadora. É algo que eu almejei, busquei, corri, falar, né, tentar, principalmente no meu estado, que eu nasci, que meu filho nasceu, então tentar falar da epilepsia, buscar políticas públicas que possam contemplar as pessoas que são acometidas com essa condição. Então é muito bom, é gratificante estar como embaixadora da associação. E agradecer o convite também, dizer que está com vocês, com a doutora Letícia, que é minha referência, com você também, doutora Dani, com você, Nara, que é mãe, assim como Obrigada. eu, né? De uma criança que está em tratamento. Então, assim, estou me sentindo muito honrada e muito grata por esse momento. Porque eu falo muito do meu case de sucesso, que é meu filho. E aí eu tenho outros pacientes também que, graças a Deus, também são cases de sucesso. Mas, assim, ouvir da Nara, assim, ao vivo, é muito emocionante, né? Emocionante, né? Fala. E eu acho que nada paga você ver o desenvolvimento de uma criança numa condição diferenciada, que está ali acamada, tem o caso da sua filha. Sim. O meu filho ele alimenta via oral, então, mas eu também tenho um desenvolvimento dele nesses 4 anos de dieta foi assim, de 0 a 1000, né? E aí eu também foi um divisor de águas nas nossas vidas. Sim, com Então, certeza. assim, na minha vida ainda profissional também. Pois Sim, é, assim, deu uma guinada. Então é assim, só Que bom, que bom. gratidão. em relação Gente, a só um ponto rapidamente, é até importante a gente pontuar, porque tem muitas crianças, né, como ela disse, que não são iguais à Lavínia, que se alimentam via oral, né, e aí talvez os pais fiquem numa angústia, né, muito grande por conta disso. Mas, assim, acho que é muito importante a gente refletir que tipo de prioridade, né, a gente precisa dar em relação à forma que nós queremos ver nossos filhos, né? A gente entende que comer algo que eles gostam, né? E ver eles comendo é muito prazeroso, mas não se compara com o resultado de você ver o neurológico dele, né? Super recuperado, assim, dentro, né? Do nível que eles conseguem, mas conseguindo interagir com o ambiente, conseguindo ter novas experiências a partir de uma dieta, né, em que, ok, eles iam ficar sem aquele prazer, porém, eles terão vários outros, né, prazeres na vida e mais nossa, qualidade de vida. excelente. E Excelente, e a excelente. sensação de ver um filho convulsionando É, é, exatamente. é a pior Exatamente. sensação vivida. É muito Sim, ruim, porque sim, você se sente impotente, sim. né? Não tem o que você fazer ali naquela Não, condição. Então, essa sua fala, Nara, é exatamente a minha. Quando ele iniciou, todo mundo falava: ai, tá privando o menino de comer isso, ai, tadinho, isso. não come isso, principalmente quando é pra casa de vó. E eu, Julgamentos falo, são ótimos, né? e eu falava. Ele não tá mais convulsionando. Eu não acordo mais de madrugada com ele convulsionando. Então, A isso para mim prioridade é essa, né?
não tinha, assim, não sofro um minuto porque ele parou de comer carboidrato. Exatamente, porque dá uma sensação de uma segurança, né? Uma segurança para nós mães. A gente conseguir se sentir esperançosas e ver isso na prática, na nossa realidade, das crianças realmente não convulsionando, né? Então não tem nada que pague isso. Gente, eu vou ter que encerrar, senão o Instagram vai derrubar na cara da gente aquela falta de educação que ele faz. Falar aqui, Agradecer não, muito tempo de eu vocês. pensei um outro posso falar uma coisa rapidinho? Um outro Pode, bebezinho que a claro. gente atrás, baseado na Aldenora. Você viu? Agora você é nutricionista e trata das crianças. E depois ela falando, eu lembrei, acho que eu tenho mais umas 3 mães que depois da dieta resolveram estudar nutrição e estão ali como nutricionista, tá vendo? Tem esse benefício. Que legal. Muito bom, gente. Muito legal, Gente, então, muito legal. muito legal mesmo. E vamos fazer mais esses bate-papos, hein? Vamos sim. Vamos. Eu vou encerrar. Um beijo, gente. Boa noite. A live Obrigada foi por tudo. maravilhosa. Feliz dia 9 pra gente. Hoje é dia 9, dia da conscientização latino-americana da epilepsia. Sim, feliz dia 9. Beijo a todas e todos que estão aí na live. Um beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.